segundo estudo, nós terminamos o estudo falando que começaríamos então a falar das preciosidades do reino de Deus, daquilo de precioso que nós podemos usufruir, conhecer e lançar mão e tomar posse para as nossas vidas, amém? Mas na verdade tudo que nós venhamos a tomar posse ou fazer parte de nós, tornar parte de nós, antes de mais nada nós precisamos conhecer. Se nós não sabemos o que o reino de Deus nos oferece, aquilo que o Senhor nos disponibiliza através do sangue de Jesus na cruz para nos propiciar todas essas coisas, a gente não vai ter como usufruir de todas elas. Então o nosso propósito é exatamente falarmos sobre essas coisas para que nós, uma vez que tenhamos consciência do que o reino nos oferece, nós possamos de fato usufruir plenamente de todas essas coisas. Então eu queria te convidar a abrir comigo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9. Como é próprio de um estudo bíblico, nós vamos estar citando inúmeros textos bíblicos. Se você não conseguir anotar ou acompanhar em abrir a Bíblia, esses estudos estão sendo gravados e serão deixados no YouTube em disponibilidade para que qualquer pessoa possa rever e anotar e fazer novamente ter acesso a esses textos. Então eu te convido agora comigo a estar lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9. A palavra do Senhor nos diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Esse Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, ele prescruta até mesmo as profundezas de Deus. E ele que conhece plenamente todas as coisas, ele nos convence daquilo que Deus tem reservado para nós, ainda que os nossos olhos não possam ver, que os nossos ouvidos não possam ouvir, que a nossa mente nem mesmo possa imaginar. Realmente os olhos, os ouvidos e a mente naturais, eles não são capazes de vislumbrar e compreender as coisas preciosas, as maravilhas que o Senhor tem reservado para nós. Porque são coisas que muitas delas nós nem nunca concebemos, né? Nós nem nunca imaginamos. É curioso a gente ver na carta de Apocalipse, João descreve algumas coisas que ele via e ele dizia, é como, por exemplo, um mar de cristal. Então ele traz um paralelo a alguma coisa que ele conhecia para tentar explicar o que os olhos dele estavam vendo, mas na verdade era algo completamente inédito e novo diante dos seus olhos. Então ele tentava traduzir o que ele estava vendo, fazendo um paralelo com alguma coisa que já conhecia. Mas na verdade nós só vamos compreender isso exatamente como é quando nós estivermos ali presentes. Então, o Espírito de Deus, ele nos traduz no nosso íntimo aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 14, a palavra de Deus nos diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso nós precisamos do Espírito Santo para que ele traduza para a gente, para que ele nos faça compreender, porque se nós pensarmos com a nossa mente natural, isso tudo não só não será compreensível para nós, mas nos parecerá até uma loucura, né? Como tantos pensam que aqueles que creem na palavra de Deus são pessoas ignorantes, são pessoas que não têm qualificação e que não conseguem compreender. Tudo aquilo parece tão mentiroso, tão fantasioso, tudo parece uma loucura. E na verdade, tudo aquilo é verdade revelada pela graça do Senhor a cada um de nós. Amém? Então, o Espírito Santo, por meio da sua palavra, testifica em nossos corações qual é a mente do Espírito.
para que nós possamos, juntamente com a mente do Espírito, compreender aquilo que o Senhor tem reservado, as suas preciosas promessas para cada um de nós, que não são promessas apenas para o porvir, são promessas para um reino que já se estabeleceu na vida de todo aquele que nele creu. Então, também na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, a palavra do Senhor nos diz: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, temos a mente de Cristo. É a mente de Cristo. É exatamente isso que nós vamos começar como a primeira preciosidade do reino de Deus que nós vamos estudar. A oportunidade de termos a mente de Cristo. E eu quero que você acompanhe tudo que nós vamos estar lendo e estudando aqui hoje com muita expectativa, com muita fome, com muita sede, de que você também, assim como eu, possa usufruir da mente de Cristo. O que essa mente pode nos proporcionar? Nós precisamos buscar isso, precisamos ambicionar isso com muita avidez, porque isso transforma toda a nossa realidade. Lembre-se, essa é a primeira das muitas e preciosas promessas que nós vamos estar estudando aqui a respeito do reino de Deus. Lá em Romanos capítulo 12, no versículo 2, um versículo muito conhecido, a palavra do Senhor nos diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que esse texto está nos dizendo. Para que a gente não se conforme, ou seja, para que a gente não tome a forma deste século, dessa forma de pensar deste século, mas que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Como uma mente pode ser renovada? Ela vai sendo substituída pela mente de Cristo. A mente do homem natural sendo substituída pela mente de Cristo. Ou seja, uma renovação da nossa mente, não apenas na nossa forma de pensar, na nossa forma de entender, nos nossos valores, nos nossos alvos, em tantas coisas que existem dentro do nosso pensar e que nos levam a compreender, a sentir e a agir em função daquilo que a gente entende. Todas as coisas começam a partir do nosso entendimento. Se eu te disser algo que você entender que eu estou te ofendendo, ainda que eu não esteja, você vai se ressentir comigo. Mas uma vez que você compreenda que eu não falei nada que te ofendesse, você diz: ah, desculpa, eu te entendi errado. Então, nosso entendimento traz rumo à nossa vida. E é esse entendimento que o Senhor quer transformar, de substituindo a mente natural pela mente de Cristo. Mas não apenas para que o meu pensar seja transformado, mas que por meio da mente de Cristo eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é experimentar a vontade de Deus, que não apenas é boa, mas é agradável e acima de tudo ela é perfeita. Nada disso é possível se nós não alcançarmos o favor de recebermos em nós a mente de Cristo. Porque pela mente natural, aquilo que é perfeito e que vem da parte de Deus para as nossas vidas, não será compreendido como algo bom, como algo perfeito, como algo agradável. E eu te dou um exemplo fácil para você entender o que eu quero te dizer. Se você observar uma criança que começa a engatinhar, e aquela criança observa aquela coisinha que a gente entende que é a tomada, aqueles 2 buraquinhos, e ela fica ali fixada, com o desejo de chegar perto e de tocar, e quem sabe até enfiar aquele dedinho pequenininho dela que vai encaixar dentro daquela tomadinha ali, dentro daquele buraquinho, e ela vai tomar um baita de um choque. Daí, quando você percebe que a criança foi fisgada pelo aquele interesse de chegar naquele objeto estranho para ela, e que ela quer descobrir com o seu toque, o que é que você faz? Você afasta a criança da tomada, e ela vai espernear.
E então você coloca um objeto na frente da tomada, um móvel, uma cadeira, um obstáculo para que ela não consiga chegar na tomada. E ela vai espernear ainda mais. E muitas vezes, dependendo do temperamento da criança, ela realmente se irrita e ela realmente se enfurece, porque você não está deixando que ela alcance os seus objetivos. Mas a sua vontade é boa, é agradável e é perfeita, porque a sua vontade é livrá-la de um choque, livrá-la de um dano, livrá-la de algo que não trará nenhum conhecimento benéfico, apenas uma sensação traumática. E ela não consegue entender isso. Ela fica nervosa, ela fica irritada, ela fica zangada. E nós muitas vezes somos assim diante do Senhor. Deus nos traz livramentos, Deus fecha portas e a gente se aborrece com Deus. Mas pela mente de Cristo nós podemos vislumbrar e compreender que a vontade de Deus não só traz livramento, mas ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita para as nossas vidas. É pela mente de Cristo que nos traz não apenas a renovação e transformação da nossa mente, da nossa forma de pensar, de avaliar e entender as coisas, mas ela também nos permite experimentar essa vontade. Quando temos nossa mente renovada em Deus, nós nos tornamos capazes de reavaliar muitas coisas que se passam no nosso coração. E a partir dessa reavaliação, diante desse novo olhar, nós somos capazes de nos desfazermos de coisas e de memórias e sentimentos que não nos interessam mais reter no nosso coração. Quando eu digo isso, me vem à mente quando às vezes eu tenho um determinado comichão de mexer no meu armário e me desfazer de algumas coisas. E às vezes é interessante que nós, quando periodicamente vamos ao nosso armário para fazer uma arrumação, uma limpeza, a gente se depara com algumas coisas que a gente diz assim, eu não uso isso, mas eu podia me desfazer disso e abençoar alguém com esse objeto, com essa blusa, com essa calça, o que quer que seja. E aí nós dizemos, não, eu gosto muito disso, eu ainda vou usar. E nós guardamos aquilo. Mas em determinado momento, quando a gente está numa outra, vou dizer, numa outra vibe, uma outra perspectiva de vida, a gente diz, eu não uso isso. Não, mas eu gosto disso. Eu gosto, mas eu não uso, então eu vou abençoar a quem possa vir a usufruir disso. E nós nos desfazemos daquilo sem pesar. Por quê? Porque aquilo já não tem mais significado para as nossas vidas. Aquilo já não tem mais importância. E da mesma forma, quando a mente de Cristo entra em nós e ela começa a transformar a nossa forma de pensar, nós nos voltamos para nós mesmos e começamos a vasculhar sentimentos, valores, memórias, que a gente pensa, para que eu vou guardar isso dentro de mim? Isso já não tem mais significado, isso já não tem mais importância. Eu vou me livrar dessas coisas para abrir espaço para novas coisas. E nós então abrimos espaço na nossa alma para que o Espírito Santo nos encha e ele possa nos fazer transbordar de novas coisas, coisas boas que venham da parte de Deus. Isso gera em nós uma limpeza muito preciosa para a nossa alma e nos capacita a ambicionarmos uma essência mais preciosa para as nossas vidas, uma essência que Deus tem proposto para cada um de nós, que é do próprio Senhor sobre as nossas vidas. Eu queria te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 31. Jeremias fala algo precioso, uma revelação da parte de Deus para cada um de nós. A palavra do Senhor nos diz no versículo 33 do capítulo 31 de Jeremias: porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Esse texto é precioso, porque ele expressa com toda a clareza isso que nós estamos dizendo, isso que nós estamos pensando, que de fato a palavra de Deus, o seu intento é transformar a nossa mente,
retirar tudo que é natural e colocar aquilo que é eterno, aquilo que é divino. E ele mesmo diz: na mente lhes imprimirei as minhas leis. Não serão mais as leis desse século, não serão mais as leis do homem, não serão mais as leis do maligno, serão as minhas leis, as leis que eu estabeleci para o bem-estar do homem. Tudo que Deus estabeleceu foi para o nosso bem-estar. Assim como nós estabelecemos regras para os nossos filhos, para o bem-estar deles, como impedi-los que eles cheguem com seus dedinhos num buraco de tomada, da mesma forma Deus estabelece boas leis, leis que venham nos proteger, leis que venham nos fortalecer, leis que venham nos direcionar a boas coisas, a um lugar de vitória, de conquista. E no coração eu escreverei essas leis para que o coração deles seja guiado por boas coisas. A palavra de Deus nos diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Como é fácil que o nosso coração se incline para o mal. Como é fácil que o nosso coração se desvirtue daquilo que é bom. E isso sem nos darmos conta de que estamos caminhando para o mal. Então, quando Deus se dispõe a escrever nos nossos corações, a imprimir nos nossos corações a sua lei, isso vai de encontro às nossas próprias leis que determinam a nossa corrupção, para que nós possamos caminhar de forma boa e agradável diante do Senhor. E ele diz: eu serei o seu Deus. E não vai precisar que ninguém diga: sirva ao Senhor, busque o Senhor, porque todos servirão ao Senhor. Esse é o anseio do coração do Senhor para nós, que todos nós alcancemos o pleno conhecimento de Cristo, o pleno conhecimento da verdade. Ele não quer que seja um, ou que seja outro, ou que seja mais para um e menos para o outro. Deus quer o crescimento uniforme de todos os seus filhos, mas isso depende de nós. Porque depende de nós nos sujeitarmos e buscarmos e ambicionarmos aquilo que é de Deus, porque é preciso que façamos uma troca. Não dá para conciliar duas coisas que são opostas. Então é preciso que eu me desfaça do que é natural e me revista daquilo que é eterno, daquilo que é divino, daquilo que é sobrenatural, para que eu possa então experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. O perdão de Deus é tão pleno, é tão glorioso, é tão extraordinariamente maravilhoso, que apesar da sua onisciência, ele lança para longe dele, do seu olhar, as nossas iniquidades, o nosso pecado. E ele nos olha com um amor que por meio de Cristo enxerga a perfeição. Isso realmente a gente não consegue compreender. É algo extraordinário demais. E quando a Bíblia diz aqui nesse texto: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Essa aliança a que Deus se refere por meio do profeta Jeremias é a nova aliança, firmada por meio do sangue de Jesus na cruz. Esta é a aliança que nos promete todas essas coisas. A nova aliança, por meio do sangue de Jesus. Deus quer transformar os nossos valores, o nosso entendimento, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Ele quer trocar o que é nosso pelo que é dele. Ele quer substituir as nossas leis pelas suas leis, os nossos valores pelos seus valores, os nossos alvos pelos seus alvos, por aquilo que é precioso e eterno. O objetivo do Senhor é resgatar o homem da morte e da maldição eterna, da condenação eterna. O Senhor quer nos livrar do peso da morte consequente do nosso pecado. E Ele quer também restituir a todo homem a plena comunhão com Ele, removendo o nosso pecado e as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e Deus. Então é resgatar o homem da morte, da condenação que estava sobre ele, e restituir ao homem a plena comunhão com o próprio Deus. Todos o conhecerão, disse o profeta, do maior ao menor, todos o conhecerão.
Isso implica em um resgate da imagem e da semelhança de Deus, perdida por Adão por causa do pecado. Adão foi constituído um homem perfeito. E por causa da desobediência dele, o pecado entrou e fez com que Adão perdesse essa essência naturalmente perfeita que Deus havia dado a ele. Então vamos lá novamente na primeira carta de Paulo aos Coríntios, para nós entendermos melhor o que isso quer dizer. Paulo fala muito a respeito disso nessa carta aos Coríntios, no capítulo 15. Abra sua Bíblia no versículo 48. A palavra do Senhor nos diz: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Parece confuso tudo isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Vamos tentar esmiuçar isso de uma forma clara, para que a gente consiga entender o que essa palavra quer nos dizer. O primeiro Adão, que a palavra chama aqui de o primeiro homem, Adão. O primeiro Adão era a matriz para todos os homens. Deus estabeleceu um homem, criou do pó da terra, soprou sobre ele o fôlego de vida, e esse homem foi feito alma vivente. Um homem perfeito, feito à imagem e semelhança de Deus. Então, a partir desse homem, juntamente com aquela mulher, Deus dá a ordem a esse casal. Como diz lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 27, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, a partir desse casal, todo homem nascido de Adão refletiria a imagem do Senhor e a sua natureza santa. Então, Adão era a matriz de um homem perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus. Mas por causa da desobediência, a morte entrou. A morte entrou e o espírito do homem morreu por causa do pecado, e separando-o do seu Criador, colocando-o debaixo de escravidão e jugo maligno, este homem perdeu essa perfeição. Esse homem perdeu essa essência santa, pura, que vinha da parte de Deus para ele. E por causa do pecado, a natureza do homem foi danificada. Por isso, todos os que vieram a partir de Adão estavam também sujeitos a uma natureza pecaminosa. E assim é o que o texto aqui está dizendo. Vamos voltar lá no texto. Mas o primeiro homem formado da terra é terreno. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como trouxemos a imagem do que é terreno, ou seja, os nascidos de Adão trazem a imagem do que é terreno, trazem a imagem desse homem descaído, dessa natureza pecaminosa, desse distanciamento, dessa essência natural de Deus. Por causa do pecado, o homem então está sujeito à sua natureza pecaminosa. Lá em Romanos, capítulo 8, no versículo 3 e 4, a palavra do Senhor nos diz assim: porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu falei sobre esse texto no segundo dia de estudo, e nós esclarecemos o que esse texto queria dizer, mas na verdade, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando?
Aqui está dizendo que Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Ou seja, Jesus nasceu, mesmo não sendo fruto de uma relação humana, né, de uma relação entre Maria e José, Jesus foi colocado no ventre de Maria, ele veio da parte de Deus. Ainda assim, Deus o fez homem de carne e osso, sujeito às mesmas inclinações que a nossa carne tem. Mas qual foi a diferença de Jesus para nós? É que mesmo ele sendo filho, o próprio Filho de Deus, vindo em semelhança de carne pecaminosa, ainda assim ele prevaleceu contra a carne e ele não pecou. Para que, por meio de alguém que fosse santo, a despeito de uma carne pecaminosa, ele pudesse levar sobre ele a condenação dessa carne, que é por causa dos nossos pecados, e por meio da cruz do Calvário, ele condenasse na carne o pecado. Então, é importante nós entendermos que todos os homens que vieram a partir de Adão, vieram com essa natureza pecaminosa, carne pecaminosa, mas pela condenação na carne santa de Jesus, Deus nos proporcionou a oportunidade de resgatar a sua santidade em nossa carne. Mas isso apenas acontece pelo poder dessa nova essência nas nossas vidas. E é isso que nós estamos aqui entendendo, que por causa de Jesus, a partir de Jesus, nós obtivemos uma nova matriz, da qual nascerão filhos para Deus. Então, voltando lá no texto, que eu li primeiro tudo a respeito do terreno, agora eu quero ler a respeito do celestial. O último Adão, que não é o primeiro Adão, o último Adão, ou seja, Jesus, é espírito vivificante. Ele não é alma vivente, ele não é um ser que vive, ele é alguém que traz vida. Ele é um espírito vivificante, ele traz a vida. E ainda diz o texto que o segundo Adão ele é homem e é do céu. O segundo homem é do céu, o primeiro é terreno. Esse veio do céu, Jesus veio do céu. E aí também diz aqui na palavra que como foram os homens, vou ler o versículo anterior. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o celestial, tais também os celestiais. Então, a partir daí, nós trazemos para nós a imagem do celestial e não mais do terreno, resgatando então a imagem de Deus na vida do homem. Gente, isso é muito, muito importante que a gente consiga compreender, porque somente por meio da compreensão dessas coisas que Deus nos revela por meio da sua palavra, nós podemos entender que nós não mais precisamos estar sujeitos ao pecado. Nós não mais precisamos estar debaixo da lei do pecado. Nós não mais precisamos estar debaixo do jugo do pecado. E não mais somos escravos da nossa natureza carnal. O Senhor Jesus, por meio do seu sacrifício, por meio da nova aliança, nos possibilita o acesso a uma nova natureza, a uma nova essência. Ele é a nova matriz, por meio de quem nascerão os filhos de Deus. O Filho unigênito de Deus se tornou o primogênito, pois por meio dele fomos feitos filhos do Deus Altíssimo. Ele era o unigênito, ele era o único Filho de Deus, mas por meio dele e do seu sacrifício, ele nos possibilitou também nos tornarmos filhos de Deus. E uma vez nos tornando filhos de Deus, nós recebemos a natureza de Deus. Como os nossos filhos recebem o nosso DNA, nós passamos a receber a natureza de Deus por meio do sacrifício de Jesus. O último Adão, Jesus, é o Espírito vivificante, que veio para nos restaurar a vida e nos restituir a imagem e semelhança do nosso Criador e a sua santidade.
É muito importante que você e eu compreendamos isso e venhamos a desejar essas coisas ardentemente. Porque se você tiver... Eu gosto de exemplos naturais, porque eles nos fazem compreender as verdades espirituais. Se você estiver deitado na sua cama e o seu estômago começar a roncar, ainda que a sua geladeira esteja repleta de comida, você vai dormir com fome, com a sua barriga roncando, se você não se levantar e não for até a cozinha, abrir a geladeira e comer. Então, ainda que Deus tenha proporcionado todas essas coisas às nossas vidas, se nós não compreendermos o que existe a nosso favor e não nos levantarmos para tomarmos posse dessas coisas, nós teremos essas coisas ali disponíveis e nós mesmos não vamos usufruir. Nós vamos caminhar debaixo da opressão da nossa carne, da opressão do pecado, da opressão da corrupção, da opressão da maldade, da angústia que todo esse distanciamento de Deus gera na alma do homem. E nós precisamos verdadeiramente alcançar o favor de Deus a nosso respeito. Jesus pagou altíssimo preço para que nós pudéssemos usufruir dessas coisas. E não usufruir delas é desprezarmos a obra que Jesus fez naquela cruz. O Senhor caminhou nesse mundo, deixando claro, através do seu ministério, que ele nada tinha a ver com as coisas desse mundo, mas que ele estava aqui para revelar o reino de Deus. O reino de Deus aos homens. E convidar esses homens a entrarem no seu reino, a fazerem parte desse reino, a tomarem posse desse reino e a usufruírem das preciosidades desse reino. Quando Jesus estava às portas de ser tomado e ser preso, e ser então levado à cruz, Jesus foi ao Getsêmani. E a palavra de Deus descreve a angústia, a aflição, o desespero da alma de Jesus. Enquanto ele orava, ele dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque ele sabia o que estava aguardando a ele ali. Mas ele não fugiu. E a palavra de Deus nos fala em outros textos que ele não fugiu do seu ministério. Ele não fugiu do propósito da sua vinda ao mundo. Ele se entregou em obediência. E a palavra de Deus diz que ele mesmo naquele momento diz: Contudo, Senhor, não se faça a minha, mas a tua vontade. Ele se sujeitou em obediência. E por causa da sua obediência, diz a palavra, ele foi aperfeiçoado. E ele subjugou por completo a sua carne. Porque se há um momento em que a carne de Jesus gritou e gritou bem alto, foi esse momento do Getsêmani. Porque o anseio dele era fugir do sofrimento. Mas ele não se deixou levar pela sua carne. Ele não se deixou dominar por aquela voz que gritava aos seus ouvidos: sai daqui e foge dessa dor. Ele disse: contudo, não se faça a minha, mas a tua vontade. E por obediência ele se sujeitou à cruz. E por causa desse sofrimento que nós nunca conheceremos, é que nós hoje temos a oportunidade de usufruirmos da natureza divina de Cristo, da mente de Cristo, de um pensar renovador, regenerador, transformador para as nossas vidas, que tira de nós a mentalidade do mundo e traz a verdade do reino de Deus sobre as nossas vidas. Por nascimento, trouxemos a imagem do primeiro Adão com sua natureza pecaminosa. Eu nasci do meu pai e da minha mãe, e por nascimento eu trouxe essa natureza pecaminosa advinda de Adão. Também por nascimento, nós nos tornamos a imagem do último Adão com a sua natureza divina. Se nós nos lembrarmos o que Jesus disse a Nicodemos lá em João capítulo 3, no versículo 5, a palavra de Deus nos diz assim: Jesus dizendo a Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, também por nascimento, nós precisamos alcançar essa natureza, essa imagem do último Adão, que é Jesus Cristo, com a sua natureza divina.
é por meio de um lavar regenerador do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, de um novo nascimento. Na segunda carta de Pedro, a palavra de Deus nos diz no capítulo 1, no versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. A corrupção do mundo que se liga facilmente à corrupção do nosso próprio coração. Então a palavra de Deus, as promessas de Deus, que são ricas e preciosas, elas vêm sobre as nossas vidas, nos capacitando por meio da sua graça, para que ela nos torne verdadeiramente coparticipantes dessa natureza divina. Uma natureza que nos faz nos livrar da corrupção e das paixões da velha natureza, do velho homem, do homem carnal, nascido da carne, terreno, nascido deste mundo. Na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 9, a palavra de Deus nos diz: todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, o segundo nascimento, o nascimento por meio do sangue de Jesus na cruz, por meio da nova aliança, esse homem não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Se você se vê constantemente lutando, diariamente, contra o pecado natural da tua natureza pecaminosa, você precisa buscar de Deus esse novo nascimento. Porque é por meio desse novo nascimento que a divina semente faz gerar em nós poder para que nós subjuguemos o pecado, para que nós subjuguemos a nossa natureza pecaminosa. Essa palavra semente, no grego, ela pode ser traduzida como o esperma, aquele que traz o DNA. E a semente, se nós pararmos para pensar no nosso bom português, nada mais é do que algo pequeno que contém toda a essência daquilo que vai frutificar a partir dela. E até a própria palavra diz, se a semente não morrer e não nascer uma nova árvore, enfim, não vai haver fruto disso. Por isso foi necessário que Jesus morresse. Ele era a divina semente que está sendo semeada em nós, para que por meio dessa semente que traz em si todas as características do divino, nós possamos usufruir de um fruto que brota do desenvolvimento dessa semente nas nossas vidas e que são frutos do Espírito Santo de Deus, não mais fruto da nossa carne. A divina semente, ou seja, a nova natureza implementada nas nossas vidas. A semente produz uma espécie e ela traz em si todas essas características. E a semente de Deus produz em nós essa nova espécie, daquele homem que se perdeu lá no Éden, que tinha em si essa essência e que essa essência morreu na desobediência do homem. Se nós nos lembrarmos o que Deus disse ao homem, das árvores do jardim você pode comer todas elas. Apenas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. E a serpente, que a Bíblia mostra que era o diabo ali, encarnado na serpente, ela convenceu o homem com uma palavra que trazia uma distorção da verdade. Ela convenceu o homem de que aquilo não iria acontecer. Quantas vezes nós estamos aceitando uma palavra que distorce as verdades que Deus tem trazido às nossas vidas? Quantas vezes nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos o que Deus nos diz, não faça isso, isso será prejuízo para a sua vida. Não ande desta forma, isso será dano para a tua vida. Quando a Bíblia fala para que nós não venhamos a mentir, para que nós não venhamos a adulterar, para que nós não venhamos a ser maledicentes, para que nós não venhamos a fazer tantas coisas, que não se limita a matar ou roubar, mas tantas outras coisas que a palavra de Deus nos ensina.
Quando ela nos diz para que não façamos essas coisas, é porque cada vez que a gente lança mão de fazermos essas coisas, a morte entra nas nossas vidas. A desgraça entra nas nossas vidas. A brecha ao maligno é aberta em nossas vidas. A doença entra em nossas vidas. E toda sorte de mal. Então é importante que a gente esteja realmente compreendendo que essa semente divina que foi colocada em nós e que brota em nós a partir desse novo nascimento, ela nos traz condições de subjugarmos a nossa carne. E quando essa palavra enganosa que tenta nos fazer acreditar que isso não vai te fazer mal, é uma mentirinha boba que não faz mal a ninguém, eu não estou prejudicando ninguém, eu estou flertando aqui, não estou prejudicando ninguém, quando na verdade nós estamos prejudicando, antes de mais nada, a nós mesmos. Aquilo que foi gerado pela nova semente precisa crescer e ganhar força nas nossas vidas, a ponto de nós discernirmos essa palavra mentirosa e darmos ordem a ela: afasta-te de mim. Porque está escrito. Não é assim que Jesus fez com o diabo na tentação do deserto? E aí nós temos que replicar essa voz mentirosa com a própria palavra de Deus, para que nós possamos nos desvencilhar das ciladas, do trajeto escorregadio que ele coloca no nosso caminho, a fim de nos fazer tropeçar. Há um livro muito bom, eu acho que eu cheguei a falar desse livro num outro estudo, não sei se no primeiro ou no segundo, que se chama O Peregrino. E esse livro é muito interessante exatamente por isso, porque vem aparecendo no meio da história personagens que vêm com uma conversa e tenta induzir o peregrino a atalhos, a sair do caminho que ele estava seguindo. E pegando esses atalhos, ele se perde completamente da sua trajetória. E é importante que a gente tenha olhos que discernam essas coisas. E quem nos dá esse olhar e esse discernimento e essa mente que compreende a diferença do bem e do mal, que nós já lemos lá atrás, no texto que falava a respeito disso, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos traz a mente de Cristo, para que nós saibamos discernir o bem do mal. O homem, ambicionando conhecer o bem e o mal, ele simplesmente perdeu completamente o discernimento do bem e do mal. Mas nós resgatamos esse discernimento por meio da mente de Cristo. Recebemos então uma nova natureza, tão gloriosa que nós não conseguimos mensurar. Assim como tudo que Deus tem proposto para as nossas vidas, que a palavra diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem reservado para aqueles que o amam, mas o Espírito nolo revelou. Nós conseguimos imaginar, nós conseguimos experimentar, nós conseguimos ambicionar e caminhar persistentemente em busca desse alvo. Por meio dessa natureza, nós somos capacitados a subjugar a nossa velha natureza e a caminharmos nessa estrada estreita, nesse caminho estreito que nos leva à cidade celestial. E é esse lugar onde se estabelecerá plenamente o reino de Deus, é que nós devemos almejar chegar. Só que sempre nos lembrando que o reino de Deus já se estabeleceu nas nossas vidas, então nós já podemos usufruir de todas as coisas que o reino traz sobre aquele que crê. Então eu quero mais uma vez aguçar, despertar, estimular o teu coração a não se conformar. Não vos conformeis com esse século, não se conformar com as tuas limitações, não se conformar com o pecado que consegue ainda prevalecer sobre a tua vida, não se conformar com qualquer coisa que não seja a divina semente e aquilo que Deus tem proposto para a tua vida. A mente de Cristo, a essência de Cristo, as virtudes de Cristo operando em você e através de você. Não abra mão disso. Se você diz: eu quero, mas eu não faço ideia de como alcançar, eu quero, mas eu não consigo, o querer é a primeira coisa. E a palavra do Senhor diz: é Ele quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Então, se você quer, Deus já tem te chamado.
E se Deus tem te chamado, venha, porque Ele vai operar ou realizar. Ele vai te dar as condições, mas você precisa se levantar da sua cama, se dirigir até essa despensa e tomar o alimento. Lute por isso. Lute todos os dias da tua vida, para que você não perca absolutamente nada de tudo de mais precioso que o Senhor tem proposto para você. Em nome de Jesus. Começamos hoje com a primeira preciosidade que o reino de Deus nos disponibiliza, a mente de Cristo e a sua essência e a sua semente divina. Amém? A partir daí nós vamos estudar outras coisas preciosas, mas isso fica para a semana que vem, por isso eu te espero quarta-feira que vem aqui novamente. Amém? Vamos orar para que Deus nos auxilie nesse propósito e nessa transformação que nós precisamos alcançar diariamente. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, coloque-se diante de Deus em sinceridade, diga diante dele, diga juntamente comigo: Senhor Jesus, ó Pai, como nós precisamos de Ti, como nós precisamos do Teu Espírito, como nós precisamos, Senhor, da mente de Cristo, que faça uma revolução, Senhor, uma transformação completa na nossa própria mente, substituindo, Senhor, os nossos valores, os nossos conceitos, removendo os preconceitos, removendo, Senhor Jesus, todos os equívocos, todas as verdades enganosas que a nossa mente tem e que imprimem em nós um caminhar, um sentir e um agir completamente equivocados, nocivos à nossa própria vida. Pai, em nome de Jesus, compreendemos hoje que Jesus deu a sua vida por nós para que nós pudéssemos nascer novamente nele e repudiarmos e rechaçarmos toda essa natureza pecaminosa advinda, Senhor, do primeiro homem, que nós herdamos como homens dessa terra, Senhor. Mas nós queremos nascer de novo, queremos conhecer e usufruir da natureza divina, dessa essência divina, dessa semente divina, da mente de Cristo, a mente que o Espírito prescruta e que conhece e que para nós é tão diferente de tudo que nos é natural. Mas nós te pedimos, Senhor, Tu pagaste um altíssimo preço para que nós tivéssemos acesso a isso. Não permita, Senhor, vivermos mais nenhum dia sequer sem usufruirmos disso, sem usufruirmos dessa nova mente, da mente de Cristo e dessa nova semente divina com as virtudes de Cristo em nossa vida, Senhor. Nós queremos ser como o homem do céu. Nós queremos ser esse homem segundo Jesus. Nós queremos caminhar na natureza divina, subjugando a nossa carne, dominando e prevalecendo contra as fraquezas dessa carne, que se inclinam para o mal, que se inclinam para o pecado e que nos fazem, Senhor, perverter o direito e desconhecer aquilo que é perfeito, aquilo que é reto, aquilo que é justo e que é verdadeiro. Senhor, abre-nos o entendimento, porque nós queremos usufruir intensamente da mente de Cristo e da divina semente e das virtudes de Cristo nas nossas vidas. E a partir de nós também gerarmos novas vidas com essa semente, Senhor, multiplicando o novo homem a partir da nova aliança. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos, ajuda-nos a vivermos e a propagarmos essa verdade nas nossas próprias vidas. O que parece para o homem impossível é possível para Deus. Transforma-nos, Senhor, e dá-nos usufruir das preciosidades do Teu reino, a começar pela mente de Cristo e pela sua essência, pelas suas virtudes. Em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor Deus, os pecados e capacita-nos no fluir da Tua graça. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Em nome de Jesus. Lute por isso todos os dias da tua vida. Porque Deus é aquele que anseia que você de fato alcance todas essas coisas. Ele não vai te negar isso, porque foi pela sua própria vontade que Jesus cumpriu o seu propósito na cruz para que você tivesse acesso a todas essas coisas. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja com você, seja com todos nós, seja com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Até então a nossa próxima reunião. Em nome de Jesus. Amém.